E estamos na campanha prosseguindo para o alvo. Amém? Quantos tem alvos aqui? Aleluia. E é de praxe, né? Todo ano, quando o ano se inicia, a gente escrever alguns alvos que a gente quer alcançar no ano. E eu creio que nós vamos alcançar, né? Não são apenas papéis, não são apenas escritas, não são apenas palavras, mas são alvos, são metas, são sonhos. E eu creio que cada um deles irá se concretizar este ano. Amém? Aleluia. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra lá em Gênesis. Glória a Deus. E o tema, irmãos, que nós vamos falar hoje é profissional. Quantos tem algo na sua área profissional? Que quer alcançar na sua área profissional? Quantos querem aqui obter na sua área profissional uma carreira de sucesso? Quantos? Aleluia. Todos querem. Amém? E eu poderia dar vários exemplos aqui na Bíblia para você. Pode se sentar. Nós não vamos ler agora não. Amém? E eu poderia dar vários exemplos aqui de homens e mulheres de Deus na Bíblia que prosperaram no seu trabalho. Eu poderia falar para você de Davi, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas quando Samuel o chama para ele ser ungido a rei. Olha só, Davi, que estava no pasto cuidando das ovelhas, foi escolhido para se tornar o rei. Eu poderia falar para você sobre Ruth, porque a Ruth estava passando por uma dificuldade juntamente com a sua sogra, e ela estava lá colhendo no campo, e ela foi abençoada no campo enquanto ela estava trabalhando. Porque o servo, o dono daquele campo, Boaz, viu graça na vida de Ruth. Diz para os servos dele: deixe cair as espigas, para que ela possa colher a maior quantidade, para que ela possa ter uma colheita próspera e extraordinária. Eu poderia falar para você aqui de Noé. Todos sabem que Noé construiu a arca sozinho. Noé trabalhou e construiu aquela arca sozinho, sabe para quê? Para ele salvar a sua família. E Deus abençoou o trabalho dele. E mesmo ele não sendo capaz, Deus o capacitou. Deus capacitou Noé para construir aquela arca, irmãos, porque ele não sabia. Imagine se Deus falar para você do dia para a noite: amanhã você vai construir um barco imenso. Você não sabe por onde começar. Você não tem recursos. Mas Deus abençoou a vida de Noé. Aleluia. E enviou todos os recursos para ele construir aquela arca. E ele o construiu sozinho. E assim ele conseguiu salvar toda a sua família do dilúvio. Hoje eu estava vendo um post de um empresário famoso, do Flávio Augusto, não sei se você conhece. E ele postou assim no Instagram, ele falou: meus livros já venderam 25 milhões de livros, mas eu não gosto de ler. Ele disse assim: eu não gosto de ler, eu nunca gostei, mas os livros que eu escrevi já venderam mais de 25 milhões de livros. Ele falou assim: eu não sabia falar inglês, mas eu construí uma escola de inglês. E eu só fui aprender a falar inglês depois de 10 anos que aquela empresa estava construída, feita. E ele disse assim também: eu faço vídeos, eu faço podcasts, só que eu sou tímido. Aí no post ele disse assim: sabe o que tudo isso significa? Irmãos, eu achei muito interessante. Ele disse assim: sabe o que tudo isso significa? Que você pode ser o que você quer. Você pode ser o que você quiser. Não importa se você não sabe, se você não se sente capaz. Não importa se você não tem uma faculdade renomada. Não importa se você não tem um curso naquela área específica. Não importa. Você pode ser aquilo que você quer, aquilo que você quiser. Basta você entender que você é capaz, que Deus te capacita para você ser alguém. Amém? E era isso que o Flávio Augusto estava querendo dizer.
Ele não gostava de ler. Ele não sabia falar inglês, mas mesmo assim, ele conseguiu ser aquilo que ele queria. E ele construiu uma carreira de sucesso. Ele é um homem de sucesso. Amém? E ele diz assim no post: não limite as suas limitações. Não limite as suas limitações. Aquilo que você acha que você não é capaz, não limite. Não limite, você é capaz sim. Amém? E esses dias, eu meditando nesse post, pensando em tudo aquilo que ele disse. E esses dias, essa semana eu comecei a fazer aula de inglês, irmãos. E é uma dificuldade tremenda. E teve uma hora que o professor mandou eu falar algo que eu não estava conseguindo. E estava tendo muita dificuldade, eu estava repetindo várias vezes, eu não estava conseguindo. Aí eu falei assim, eu não consigo. Falei para ele, eu não consigo. Aí passou, acabou a aula, e depois eu fiquei pensando, refletindo na aula. E Deus falou assim para mim: não diga que você não consegue. Irmãos, a nossa mente é o nosso guia. O comando que você dá para a sua mente é aquilo que vai acontecer. E eu pensei, eu refleti, eu falei, é verdade. Mesmo que eu não esteja conseguindo, eu tenho que falar assim, eu vou conseguir. Não, peraí, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E tentar até eu conseguir. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que crer, a gente tem que entender que a gente é capaz. Amém? Aleluia, Jesus. E eu quero falar sobre a vida de José. Acredito que vocês já conheçam a história de José. E se você for ver, a história de José começa lá no capítulo 37 e termina lá no capítulo 45. Eu não vou discorrer a história, mas quando você tiver a oportunidade de você leia lá na sua casa. E a Bíblia diz que José era um jovem de 17 anos e ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E certa vez ele teve um sonho e ele falou para a sua família, ele falou para os seus irmãos, ele falou assim: eu tive um sonho, a gente estava mandando os feixes, de repente o meu feixe ficou em pé e o feixe de vocês ficaram à volta do meu e se curvaram. Aí a família dele ficou indignada, os irmãos deles ficaram indignados. Como assim? Quer dizer então que você vai reinar sobre nós? Você vai nos governar? Aí depois ele pegou e falou assim: eu tive um outro sonho. Agora eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram. Se curvaram a mim, ele disse. E os irmãos ficaram indignados, meu pai ficou indignado. E eu quero dizer para você, que você não venha desprezar o sonho de ninguém. A família de José desprezou o sonho dele. Não despreze o sonho de ninguém, sabe por quê? Porque você não sabe o que esse sonho vai proporcionar lá na frente. Talvez o sonho daquela pessoa que você desprezou, que você nem fez questão, que ela comentou com você, talvez o sonho dela era de ser um grande empreendedor e ela construiu uma grande empresa. E você vai ser o colaborador daquela empresa. Você vai ser abençoado com uma vaga naquela empresa, olha só. Então não despreze o sonho de ninguém, porque você não sabe o que aquele sonho pode te proporcionar. Porque ele pode te abençoar. E foi isso que aconteceu. O sonho de José, por mais que a família desprezou o sonho dele, aquele sonho abençoou a sua família. Aquele sonho proporcionou alimento, provisão para a família dele, proporcionou vida. Porque se não fosse José como governador do Egito, talvez aquela família poderia ter morrido de fome. Porque havia 7 anos de fome na terra. E José, quando ele foi governador, quando não estava em fome, ele conseguiu juntar muitos alimentos, ao ponto dele não conseguir mais contar, porque era algo limitado. Então, quando veio 7 anos de fome, só o Egito tinha comida. E a família de José foi a primeira a ir lá pedir socorro, pedir comida. Então, não despreze o sonho de ninguém.
Porque talvez o sonho de alguém pode proporcionar o socorro que você não espera. Amém? Amém. E José tinha esse sonho, que Deus deu esse sonho para ele. Talvez José nem queria ser governador, nem queria alcançar essa posição de honra que ele alcançou. Mas Deus fez ele sonhar. E através desse sonho Deus revelou para ele o que ia acontecer no futuro dele. Às vezes você está numa posição que você nem quer, mas Deus quis que você estivesse nela, porque o que Deus tem para você é muito maior, irmãos. Amém. Quando eu estava lá trabalhando, quando eu arrumei o meu primeiro emprego registrado, estava lá trabalhando, trabalhei 4 anos nessa empresa, era uma loja, e eu fui reconhecida neste lugar. De atendente, eu virei caixa e eu estava prestes a ser subgerente. E meu esposo, certo dia, me chamou para empreender, porque ele estava empreendendo, ele queria que eu saísse do meu emprego para empreender junto com ele. E eu não queria empreender, porque para mim era loucura, irmão, você empreender. Você sair do CLT, ter um salário fixo que você tem todos os meses, para você ir empreender e não saber quanto que você vai ganhar. E não saber nem se aquele mês você vai conseguir o teu salário ou não. Então, para mim, isso era loucura, porque eu não tinha visão de empreendedorismo. Mas ele já tinha. E depois de algum tempo, ele conseguiu, colocar na minha cabeça que eu precisava empreender. Então, eu saí da empresa e fui empreender com ele. Mas não foi fácil, nós passamos por muitas dificuldades, muitos desafios. Porque nada é fácil, irmãos. Tudo é conquistado com muito esforço, com muita dedicação. Nada é fácil. Não é fácil é fazer gelatina, que é só água quente com a água gelada, você mistura lá e pronto. Isso é fácil. Mas empreender não é fácil, porque você precisa passar por um processo. Então, um processo de dificuldades, desafios. E na vida de José também não foi fácil. Para ele chegar na posição a qual Deus queria que ele chegasse, ele teve que passar por processos, ele teve que sofrer lutas, dificuldades. Ele passou por muitos desafios. Começou os irmãos dele jogando ele no poço. Depois os irmãos dele vendeu ele para os ismaelitas. E depois ele foi vendido de novo para Potifar. E aonde ele chega? Lá na casa de Potifar, no Egito, irmãos. Ele foi vendido para ser escravo. O bom é que eu e você temos o poder de escolher qual a profissão que nós queremos. Às vezes a gente pergunta para uma criança, para um adolescente, você vai querer fazer o que quando você crescer? O que você vai querer ser quando você crescer? A gente pergunta. E a criança fala. Você não sabe como que isso vai acontecer, porque você não tem recursos, mas a criança quer. E se ela quer, ela pode. Se ela quer, ela vai alcançar. Amém? Então, José não teve como escolher. Porque ele teve que passar por tudo isso na vida dele, que ele acabou sendo levado para o Egito para ser escravo. Ele não conseguiu escolher qual era a profissão que ele queria. E de escravo ele foi para a casa de Potifar, também para ser servo, para servir ali. E José teve que passar por tudo isso, irmãos. E é onde eu quero entrar na ministração agora. E eu quero dizer para você que o que faz a diferença na minha e na tua vida é a presença de Deus. Amém. Não é a sua capacidade, não é o que você conquistou que vai te levar numa alta posição, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Glória. Porque o que seríamos de nós se não fosse Deus? O que seria de José se não fosse Deus? Talvez ele já teria morrido. Porque por diversas vezes o irmão dele se levantou e falou: vamos matar ele. Vamos matar. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Deus queria realizar o sonho dele na vida de José. Por isso que José não morreu enquanto a promessa não se cumpriu.
Eu quero dizer para você que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Aleluia. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Aquilo que você almeja, aquilo que você espera, vai acontecer. Aleluia. E é na casa de Potifar que eu vou te mostrar essa diferença. Aonde José saiu da casa dele para ser escravo e é levado para a casa de Potifar. E lá em Gênesis 39, eu gostaria que você abrisse comigo. Gênesis 39, nós vamos ler até o capítulo 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou um dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha só, o Senhor abençoou a casa do egípcio de Potifar por causa de José, a palavra de Deus diz. Aleluia. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Olha só, irmãos. José foi levado para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que quando Potifar viu que o Senhor era com José e que prosperava ele, e que tudo que ele fazia o Senhor realizava, a Bíblia diz que o Potifar se agradou dele. E o Potifar tornou ele o administrador de todos os seus bens, da sua casa, do campo, de tudo que ele possuía. Talvez José falou assim: nossa, mas de novo, agora eu vou para outro lugar, ser escravo de novo, passar por sofrimento de novo. Aí chega lá, o verso 2 começa dizendo: o Senhor estava com José. O Senhor prosperava José. O Senhor prosperava tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Talvez ele achou que ele ia para casa ser escravo e ele se torna administrador. E eu quero dizer para você, irmãos, no verso 3, que você venha tomar posse dessa palavra, aonde o Senhor estava com José. E a Bíblia diz que tudo o que José realizava, o Senhor prosperava. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você realizar, o Senhor vai prosperar. Porque o Senhor é contigo. Assim como o Senhor estava com José, o Senhor está conosco, igreja. E tudo que nós fizermos com as nossas mãos, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, o Senhor vai prosperar. Amém? Porque o Senhor está conosco. E a Bíblia diz que depois que José recebe aquele cargo de administrador, a Bíblia diz que o Senhor começou a abençoar, prosperar todos os bens de Potifar. Tudo que ele possuía começou a ser prosperado, começou a crescer, começou a prosperar, Deus começou a abençoar. E a Bíblia diz que foi por causa de José. Por causa de José. Então eu quero dizer para você que a bênção não está no lugar. A bênção está em você. Amém, Jesus. Não é o segredo não é o lugar, o segredo é você no lugar. É você no lugar que vai fazer a diferença. É você no lugar com a presença de Deus, com a unção de Deus,
Deus que vai fazer a diferença naquele lugar, na vida das pessoas que vão estar ao seu redor. É você lá no seu trabalho. Irmãos, em dezembro eu estava conversando com os colaboradores, a gente estava conversando no último dia. Era o último dia de trabalho, depois a gente ia entrar em recesso. E a gente estava tendo uma conversa com os colaboradores e tinha dois colaboradores lá novos, tem um mês, e eles estavam dando testemunho, cada um estava dando testemunho. E eles falaram assim: mas eu amo trabalhar aqui. Aqui é um lugar de paz. Aqui a gente sente a presença. Sabe? Eu venho trabalhar todos os dias felizes. Irmãos, eu ouvi aquilo. Eu falei assim, é a presença de Deus que faz a diferença. Glória a Deus. É a presença que habita na sua vida, na minha vida, que faz a diferença no ambiente, no lugar. Não é o lugar, é a sua presença. Não era a casa de Potifar, mas era José que estava lá, que trouxe a bênção e a unção. Eu quero dizer para você que aonde você estiver, você vai levar a bênção e a unção de Deus sobre a sua vida. E aonde você estiver, aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Vai prosperar porque a unção de Deus está sobre a sua vida. A Bíblia diz que José também andava com Deus, irmãos. É isso que faz a diferença. O Senhor estava com José, José estava com Deus. É isso que vai fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa vida profissional. Irmãos, é isso que tem feito a diferença na minha empresa, na minha área profissional. É eu colocar Deus à frente de tudo. É Deus no controle de tudo, irmãos, porque sem Ele nós não podemos nada. Não é assim que a Bíblia diz? Sem mim, Ele diz, não podeis fazer nada. Nada, irmãos. Sabe por quê? O tudo está nele. Amém, Jesus. Sem Ele, nós não somos nada, nós não fazemos nada. Mas com Ele, nós podemos fazer tudo. E nós somos tudo, porque nós temos Ele em nós. É isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Tudo que José fazia prosperava. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você for ver lá na Bíblia, a gente pode lembrar sobre a história de quem? De Obed-edom. A Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Obed-edom. E não aconteceu nada. Aí lá na frente você vai ver que depois a Arca da Aliança é colocada na casa. Falei errado, né? Abinadab. 20 anos a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, irmãos. E não aconteceu nada. Mas então a arca é levada para a casa de Obed-edom. E durante 3 meses a Bíblia diz que a vida de Obed-edom prosperou. Aleluia. Os bens e tudo que Obed-edom tinha prosperou. Aleluia. Não é o lugar, mas é você. Aleluia. Porque a arca da aliança também estava na casa de Abinadab. Só que Abinadab não soube aproveitar aquilo que era mais precioso, que era a presença de Deus. Talvez Abinadab passava em frente à arca da aliança e não fazia nada, ia embora. E não se importava com a presença, mas Obed-edom, quando passava, a Bíblia diz que toda vez que ele passava em frente à arca da aliança, ele se ajoelhava, ele se prostrava, e ali ele orava, ele adorava a Deus. Então não é o lugar, é você, irmãos. A bênção de Deus, a unção de Deus está sobre a sua vida. Onde você estiver, as coisas vão prosperar. Amém. Glória a Deus. Você precisa olhar para dentro de você e enxergar o teu potencial. E falar assim: Senhor, eu posso mais. Comece a olhar para dentro de você e falar assim: Senhor, eu tenho potencial. Senhor, eu posso mais. Irmãos, quantas pessoas reclamando do que vivem, mas tolera uma realidade que vive. A pessoa reclama da vida dela, mas ela está tolerando aquilo que ela vive. Não reclame daquilo que você tolera. Se você aceita talvez ser o menor, se você aceita talvez, sabe, deixa a vida me levar, ser qualquer pessoa, ser qualquer um, não reclame, irmãos. Não reclame daquilo que você tolera. Hoje eu estava fazendo um negócio e eu falei: Jesus, não tolero mais isso. Não, eu vou tomar uma atitude. Eu preciso
aparelho, não dá. Toda hora ele fala que tá cheio, não deixa eu entrar mais no WhatsApp. Isso me atrapalha, porque eu trabalho com o celular. Eu falei, Jesus, eu tô já nisso há um tempo. E eu preciso comprar outro aparelho, e eu não compro. E eu falei, Deus, eu não tolero mais isso, eu preciso comprar outro aparelho. Então eu não posso reclamar daquilo que eu estou tolerando, daquilo que eu estou permitindo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que o que eu tenho para você em 2023 é maior do que você está vivendo hoje. Aleluia. Eu creio, Senhor. Você vai viver um ano extraordinário no ano de 2023, irmãos. O Senhor está dizendo assim para você: eu posso te colocar em lugares grandes. Eu posso te exaltar. Eu posso te colocar em posição de honra. Este ano de 2023 vai ser um ano, irmãos, que nós vamos prosperar muito. Amém. Quando eu falo de prosperidade, eu falo em todas as áreas que foi ministrado aqui nos dias de campanha. Na área espiritual, Deus vai te prosperar. Aleluia. É na saúde, é na sua casa, no seu emprego, na sua empresa. Creio. É isso, irmãos. Talvez vocês dizem, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Não é o que você tem, irmãos, mas é o que você é. Aleluia. Não é os seus recursos. Você não precisa ter recursos para ser quem você é, basta você querer. Onde você chegar, a bênção de Deus estará com você. Amém. É isso que importa. É a presença de Deus, é a unção de Deus. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de achar que você não vai conseguir por conta do governo. Por conta da situação que nós estamos enfrentando na economia, no governo. Irmãos, na época de pandemia aconteceram tantas coisas. Tantos empreendedores fecharam, faliram. Teve pessoas, donos de empresa, que até se suicidaram porque não aceitavam viver aquela situação. Mas teve muitas pessoas que prosperavam na pandemia. Que prosperaram. Sabe por quê? Porque não é a circunstância que vai determinar o que eu vou viver lá na frente, a minha história. Não é as circunstâncias, mas é a minha vida. É quem eu sou. É quem eu creio. Hoje eu li uma frase que diz assim: se você soubesse do seu potencial, você não aceitaria levar a vida que leva nem por mais um dia. Olha só que forte, irmão. Se você soubesse o potencial que você tem dentro de você, o quanto você é capaz, o quanto você é forte, o quanto você é determinado. Nós já começamos a campanha ouvindo uma palavra: seja forte e corajoso. Você é forte, você é corajoso. Se você soubesse o potencial que você tem, você não aceitaria a vida que você vive nem por um dia mais. Fala, não, eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não aceito mais essa vida, eu sou capaz, eu consigo. Eu tenho um alvo, então eu vou prosseguir. Amém? Porque o Senhor te capacita. É o Senhor que te fortalece, irmãos. É o Senhor que te dá recursos. É o Senhor que coloca as ferramentas nas suas mãos para você alcançar, para você viver um ano extraordinário. Glória a Deus. E eu quero falar com vocês 4 pontos para nós prosseguirmos para o alvo. 4 pontos que vai te ajudar a prosseguir para o alvo, para você alcançar os seus objetivos profissionais no ano de 2023. Amém? O primeiro ponto é acreditar em você. Fala assim: eu preciso acreditar em mim. Irmão, se você não acreditar em você, a pessoa que está do teu lado não vai acreditar. Ninguém acreditava no sonho de José. Todos da família os desprezou. Ninguém acreditava em José. Ninguém acreditou que ele ia alcançar uma posição de honra. Ninguém acreditou e ninguém esperava que José ia ser governador do Egito. Se você não acreditar em você, tão poucos outros vão acreditar. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos 9:23.
Ou não, leia aqui no telão, é melhor. Marcos 9:23 diz assim: disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, Jesus. Você precisa crer. E a primeira coisa que você precisa crer é em Deus. A segunda coisa que você precisa crer é em você mesmo. Você precisa crer em você. Que você pode, que você consegue, que você é capaz, que você vai alcançar o seu alvo este ano, que você vai alcançar a sua meta. Irmão, chega de colocar metas e alvos e não alcançar. Chega de começar algo e não terminar. Chega de começar algo e desistir, irmãos. Decreta nesse ano 2023, tudo aquilo que você começar, você vai terminar. Tudo aquilo que você colocar de alvo e de meta, você vai alcançar. Comece a declarar isso na sua mente. E a sua mente vai ouvir, vai receber esse comando. E você vai viver, irmãos, um ano extraordinário na sua vida profissional. Mas você precisa crer em você. Imagine só se José não cresce nele. Ele tinha desistido. Ele tinha desistido logo quando jogaram ele no poço. Acho que ele mesmo falaria assim: não, me mata aqui, eu já desisto. Esse sonho que Deus me mostrou, que eu ia governar, que eu ia reinar, isso não é para mim não. Isso não é para mim. Você acha eu, que sou o menor da minha casa, que cuido de ovelhas, você acha que isso é para mim? Ele já teria desistido, irmãos. Mas quem acredita que pode todas as coisas, como nós lemos nesse versículo, não desiste. Prossegue para o alvo. Aleluia. Prossegue para o alvo, irmãos. Não desiste. Creia, você pode todas as coisas. Não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor que te diz. Creia que você pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Tudo, irmãos. Glória a Deus. E o segundo ponto é perseverar. Diz assim: eu preciso perseverar. Irmãos, se eu quero alcançar o alvo, eu preciso perseverar. Isso é fato. Todo alvo tem um trajeto. E todo trajeto tem um processo. Ali está o meu alvo. Aquilo que eu quero alcançar no ano de 2023. Existe um trajeto para mim chegar no meu alvo. E quando eu prossigo para o meu alvo, estou caminhando no meu alvo, eu vou passar por processos, lutas, dificuldades, desafios. Mas o que vai fazer diferença é você prosseguir, irmão. Por isso que é prosseguir. Você está seguindo, vão parecer desafios, mas você tem que prosseguir. Você vai deixar de seguir para prosseguir. E você vai continuar prosseguindo porque você tem um alvo. Você tem uma meta. Eu coloquei uma meta esse ano para mim. E todas as vezes que eu olho para aquilo que quer me tirar da minha meta, eu olho para ele e falo assim: não, eu tenho uma meta. Eu não falo assim: não, eu não posso. Eu não posso. Eu olho para ele e falo assim: não, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Aí aquilo já tem um alvo, eu tenho uma meta. Então, se eu quero ter uma meta, eu tenho que perseverar, eu não posso desistir. Eu não posso desviar meu caminho, eu não posso parar no meio do caminho e retroceder, irmãos. Porque eu tenho um alvo. A pessoa que tem um alvo, ela persevera. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem um alvo de ser um médico. Eu quero ser um médico. Só que existe um trajeto. Qual que é o trajeto? 6 anos de faculdade. Esse é o trajeto. Eu tenho 6 anos para seguir. Só que existe um processo. Qual o processo? Estudar muito, irmãos. Eu preciso estudar muito para mim ser um médico renomado. Eu preciso estudar muito. Eu preciso ler muitos livros. Mesmo em dias de cansado, porque eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo faculdade, aí eu tenho que estudar, aí eu tenho que ler livro, eu tenho que estudar para a prova. São processos, irmãos, que nós temos que passar. Só que eu tenho que entender que quando eu chego no alvo, existe um resultado. Eu persevero para alcançar o meu alvo, eu passo por um processo. Eu não desisto, eu persevero. E quando eu chego lá, existe um resultado. Aleluia. E aquele médico então se forma. Ele pega o diploma na mão e ele é reconhecido como um doutor, como uma doutora, como um médico.
E ali ele vai começar a executar a profissão dele, salvar vidas. Irmãos, esse é o resultado. Sabe o que você tem que fazer? Se você quer alcançar os seus alvos no 2023, você tem que pensar no resultado. Para de pensar na dificuldade que você vai enfrentar no processo. Não pensa no processo, não pensa no trajeto. Só siga. Só prossiga para o alvo e pensa no resultado. Quando eu chegar lá vai acontecer isso. Não, quando eu chegar lá eu vou alcançar a minha bênção, o meu milagre, o meu alvo. Pensa no resultado. A perseverança, ela é fundamental para o crescimento. Ela é fundamental para o crescimento profissional. Persevera, não desiste. Lá em Tiago 1, 2, 4. Isso aqui eu não escrevi, que é 2 versículos. Vou abrir aqui rapidinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 2. Nós vamos ler até o 4. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só, o que produz a perseverança é a sua fé. Então, o que vai me ajudar a perseverar é a minha fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas pela fé eu espero. Amém. Eu não estou vendo o meu alvo, mas pela fé eu creio que eu vou alcançar. Aleluia, Jesus. Eu não estou vendo ele, mas eu não estou vendo ele aos meus olhos naturais, aos meus olhos humanos, mas pela fé, pelos meus olhos espirituais, eu já consigo enxergar ele. Então, pela fé, irmãos, que eu tenho, eu vou prosseguir. Amém. Eu vou prosseguir, eu vou perseverar. Eu não vou desistir. E é na fé, irmãos, é na perseverança que eu vou me tornando mais maduro. Por conta dos processos, das dificuldades, da experiência que eu vou tendo, das provações, das lutas, dificuldades, aquilo vai fazendo eu ficar mais maduro, mais firme em Deus. E mais fé eu vou tendo. Mais fé. E isso vai fazer que eu não venha desistir. E o terceiro ponto é a visão do sonhador. Fala assim, eu preciso ter uma visão do sonhador. Olha só. A gente vê que José, ele perseverou até o fim. Ele não desistiu. Passou por muitas lutas, muitas provações. Mas ele perseverou, o Senhor estava com ele. Ele tinha a bênção, ele tinha a unção, ele tinha a presença de Deus. Igual a gente cantou aqui, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Amém. Aí, não vou lembrar agora, mas fala que eu vou triunfar. Com Deus eu vou triunfar. Eu vou vencer, eu vou conquistar. Amém. Eu vou prosperar. O que te faz acreditar. E a gente vê que um ponto liga o outro, porque eu preciso primeiro acreditar em mim. Quando eu acredito em mim, eu persevero, eu tenho fé. E eu persevero. E a terceira coisa é a visão do sonhador. E o que te faz acreditar e perseverar é a tua visão de sonhador. É a capacidade de enxergar aquilo que não foi realizado. Ainda não foi realizado, ainda não foi alcançado o alvo. Mas eu e você, nós temos essa capacidade de enxergar aquilo que não foi realizado. Olha que bênção, irmãos. Sabe o que é isso? É a visão do sonhador. É a visão de fé, foi a visão que Deus nos deu das coisas espirituais, do mundo espiritual, aquilo que o mundo não consegue enxergar. Eu e você temos essa visão de enxergar aquilo que não foi realizado. Porque Deus nos deu esse dom. Louvado seja Deus. É o dom da fé, irmãos, é o dom de crer em Deus. Ele pode todas as coisas. Glória a E Deus. ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Olha só, nós enxergamos aquilo. Nós vemos além
daquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa é a visão de sonhador. Lá em Provérbios 4:25 diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olha para frente, irmãos. Amém. Lembra, todos os dias você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um sonho, você tem uma promessa. Olha para frente, mantenha os seus olhos fixos naquilo que você quer no ano de 2023. Glória a Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas aquilo que está diante de você. Aquilo que está diante de você é o teu futuro, é aquilo que Deus reserva para você, que é uma bênção, que é o teu milagre, que é a tua promessa, que é aquilo que vai acontecer. Aleluia, Jesus. E o quarto ponto para nós finalizarmos, irmãos: ser leal a Deus. Diz assim para o seu irmão: seja leal a Deus. E a definição de lealdade é respeito aos princípios de Deus, na sua palavra, fidelidade aos compromissos assumidos com Ele. Ser leal a Deus está ligado à perseverança, irmãos. Só vai permanecer, só vai perseverar e não desistir, só vai prosseguir para o alvo aquele que é leal a Deus. Imagine só se José não fosse leal com Deus. Porque lá no capítulo 39 de Gênesis, abre aí comigo para nós finalizarmos. 39, verso 7. Eu quero ler até o 10 com você. Esses versos que nós vamos ler, você vai ver a lealdade de José para com o seu senhor Potifar e com Deus. Diz assim: José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha só, José falando para ela, para a mulher de Potifar: ele confiou em mim. Potifar confiou em mim, entregou tudo. Ele entregou a sua casa, ele entregou os bens, ele entregou o campo, ele confiou em mim. Aí ele diz assim: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só a lealdade de José, que não deixou com que aquele pecado, com que aquela provação, com que aquela tentação fizesse dele uma pessoa desleal ao seu Deus e ao seu Senhor. E no 10, ele diz assim: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha só, a Bíblia diz que ela insistia, José, a se deitar com ela dia após dia, mas mesmo assim ele se recusava a deitar com ela. Sabe o que ele fez? Ele se afastou, ele começou a não ficar mais perto dela. Olha a lealdade de José. Sabe o que vai fazer você alcançar o seu alvo? A sua lealdade com Deus. Aleluia. É a sua lealdade com Deus que vai fazer você prosseguir para o alvo. Glória. Que vai fazer você ficar firme. Aleluia, Jesus. É você olhar, sabe por quê, irmãos? Porque todo dia o pecado vai vir para tentar nos tirar do nosso alvo. Todo dia o pecado vai vir para tentar nos desviar do nosso alvo, da nossa meta, da nossa promessa. Mas todo dia você tem que fazer como José, você tem que recusar, ao ponto de se afastar, porque a Bíblia nos ensina: se afastar do mal, se afastar do pecado. Ser leal a Deus, irmãos, ser fiel a
Deus. José foi fiel a Deus até o fim. Ele não pecou contra o seu Deus. E esse é um dos maiores princípios para ser abençoado e próspero. É ser leal a Deus. Quer ser abençoado, quer ser próspero. Em todas as áreas da sua vida, seja leal ao seu Deus. Seja fiel ao seu Deus, irmãos. Provérbios 21, 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Aleluia. Pratique a lealdade, seja leal ao seu Deus. Aleluia. Para finalizarmos, Gênesis 45, 8, que é o final da história de José. José já estava como governador do Egito. E a sua família vai até ele para pedir comida. E esse é o dia, então, que a família descobre que José não morreu. Porque até então a família achava que José tinha morrido. Então a família fica de frente para José. Só que não era mais o José o menino que cuidava das ovelhas, o menor da casa. Agora era o José governador do Egito, que governava, que reinava. Era o José governador. E a Bíblia diz lá no 45:8, diz assim: assim não foram vocês. José falando para a família deles. Disse assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Louvado seja Deus. Olha só, ele entende que ele chegou naquela posição não foi porque jogaram ele no bolso, venderam ele, a família dele fez isso, não foi. Ele entende que houve um processo sim, mas que ele entende lá na frente que foi um propósito de Deus. Aí ele fala: Deus me mandou para cá. E não só me mandou para cá, como ele me abençoou, me prosperou nessa terra. E ele também me tornou governador de todo o palácio, de todo o Egito. Olha só, irmãos. José reconhecendo que ele chegou no patamar não por esforço físico, não pelo braço forte, mas ele chegou porque Deus levou ele lá. E eu quero dizer para você que você vai chegar a lugares altos, sim. Aleluia. Você vai muito mais além do que você imagina, do que você pensa, do que você espera, do que você projetou para esse ano de 2023. Porque não vai ser você que vai chegar, mas Deus vai te levar. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir.